Olá, noivas e noivos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Mary. Meu nome é Eduardo Vespa e hoje eu estou aqui com a Mari Dedivitz e vamos falar sobre assessoria de casamento e muita novidade desse universo. Como eu comentei, hoje eu estou recebendo a Mari Dedivitz. Mari, muito obrigado pela sua participação, uma honra receber você aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite. Feliz. Vamos lá, Mari. Eu acho que eu começo com todos os episódios perguntando pedindo para a pessoa se apresentar, né? Porque é muito fácil a gente conhecer a Mari da internet, a Mari da televisão, mas eu acho que quem é a Mari na visão da Mari? Nossa, já começou assim. Bom, eu acho que eu sou uma pessoa apaixonada pela área de eventos. Sempre fui. Então, acho que hoje as pessoas acabam vendo muito o que a gente faz no momento, né? Mas eu comecei muito nova, eu tinha 17 anos quando comecei na área de eventos. E eu nunca parei. Teve uma época que eu tentei ir para o outro mercado, mas não adiantou. Então, sempre trabalhei nessa área. Então, eu acho que a Mari é uma pessoa apaixonada por eventos sociais. Pelo que você disse, você começou muito nova, né? Isso já tem... Não vamos falar... Eu sei Não, que já são... podemos falar de idade. Sei que já são mais de 13 anos nesse mercado, eu tenho 44 anos. Então, a minha empresa, ela abriu há 13 anos. Mas antes, eu trabalhava com eventos corporativos. Depois, eu fui fazer hotelaria. E nessa fase, eu fui fazer estágio no Fasano. Então, eu fui a primeira mulher a trabalhar como bartender no Fasano. E aí, foi aí que eu comecei a mergulhar um pouco na parte dos eventos sociais. E aí, em 2010, eu abri a minha empresa de assessoria. Mas você já trabalhava com casamento antes de abrir a empresa? Ou não sei? Não, eu fui literalmente a noiva que virou assessora. Aquela que tem o preconceito. Mas eu tinha minha formação de hotelaria, já tinha o estágio no Fasano, então eu já conhecia um pouco essa visão do casamento, dos eventos sociais. Mas eu fui fazer alguns cursos, fui me especializar. E aí, quando eu achei que era o grande momento, aí eu abri a empresa em 2010. Assim, na sua experiência de mais de 13 anos, eu imagino que o casamento mudou muito. Muito. Eu brinco aqui que hoje tem muita coisa muito mais tecnológica. A gente recebeu aqui o pessoal da iCasei e eles estavam vindo com lista de casamento online, lista de presentes, transmissão de casamento ao vivo. Então, o que mais te chama atenção nesses 13 anos da mudança mesmo, do primeiro casamento para o que está acontecendo hoje? Eu acho que, assim, quando eu casei, até quando eu comecei com assessoria, eu tinha que ir até a banca de jornal, comprar uma revista, esperar um mês, comprar uma revista para entender, para ver tendências, para ter referências. Não tinha outro caminho. Até a assessoria não tinha tanta divulgação. Hoje você tem a rede social. Instagram é uma ferramenta absurda de comunicação, né? E nessa quantidade de tanto de informação que acaba tendo. Então, acho que hoje a noiva ela tem muito mais acesso, não somente à informação, mas também como chegar até o fornecedor. Antigamente, você tinha que entrar no site, achar o telefone, ligar, falar com a secretária, tentar pedir um orçamento. Hoje, você manda uma mensagem no WhatsApp e você está falando com o dono da empresa, e ele que responde para você. Então, hoje existe essa facilidade, essa agilidade de você ter a informação muito mais rápido. E uma vez eu vi uma entrevista sua que você disse que o grande dia é dividido em 3 momentos, né? Quais são eles? Eu acho que a primeira fase, que é bastante importante, é definir a lista de convidados. Antigamente eram os nossos pais que pagavam o casamento, hoje já são os noivos. Então você já tem uma tendência aí que diminui um pouco a lista em relação a isso. Mas você não deixa de ter os grandes casamentos que acabam envolvendo ali também uma parte dos convidados da família. Mas é esse número de convidados que vai trilhar ali seu caminho para escolher o espaço e até para você definir budget. Não tem como, né? O casamento, quando as pessoas falam assim, mas casar é muito caro. É caro porque você vai fazer uma festa para várias pessoas. Se eu convidar você hoje para jantar, vamos nós dois, a gente vai pagar um valor de uma determinada conta. Mas se a gente resolver falar, não, eu quero convidar mais 10 amigos para o mesmo lugar, já é outra conta. E o casamento, às vezes, é uma conta que você vai fazer acima de 200 convidados. Então, definir no primeiro momento o número de convidados vai te ajudar a você criar o planejamento do seu casamento, que aí envolve várias fases, né? Dentro do nosso processo de assessoria, são 3 fases ali. Então, entender praia, fazenda, não, é cidade, vai ter igreja, não vai ter. Quais são as prioridades? O casamento são prioridades, né? Tudo é importante, mas ali algumas coisas você vai colocar de uma maneira como um destaque ali.
E aí depois é o grande dia, é a produção do casamento. Que é o momento mais esperado. É o momento mais esperado. É o momento que o noivo acredita que só existe esse, né? Contratei a assessoria, ela pula pro dia do casamento. É isso que a gente E vai não falar mais é, pra né? frente, nem todo mundo tem ainda uma noção de quão trabalhoso é ser um assessor, né? Sim. Mas eu queria pegar o gancho que você falou aí de um dos pilares é o budget. O sonho de muitos noivos é tentar fazer com que nada extrapole, né? O que chegou com você, olha, eu tenho X mil reais para gastar e ele acha que vai ser exatamente assim. Como que funciona alinhar essa expectativa e essa realidade com os noivos? Eu falo que é a tarefa mais difícil da assessora, né? Porque eu sempre gosto de primeiro saber o sonho. Então, e o sonho eu acho que não tem que você tem que falar ainda o valor, né? Fala o que você quer, eu quero banda, eu quero DJ, eu quero um casamento acima de 12 horas, eu quero 3 dias de festa. Esse é o sonho. Mas casar tem um custo. E aí é onde a gente vai para a realidade, né? E pode ser até um pouco cruel você falar, se a gente fosse aqui falar em números. Se eu fosse falar para você, olha, para casar você não casa com menos disso, né? Isso é errado. Todo mundo tem o direito de casar, mas vai casar dentro daquilo que pode. Mas vamos pegar a grande maioria aí dos casamentos que eu faço. É difícil quando a gente vira para o noivo e fala, olha, a gente vai ter que começar a dar uma adaptada aqui, porque o que você pretende gastar, a gente tem que fazer alguns cortes. E é natural, assim, eu falo que o casamento é o primeiro projeto dos noivos em conjunto, né? E aí essa noção ainda de valor não é muito clara para eles. Por isso que a gente apresenta primeiro um pré-budget, antes de qualquer coisa. Antes de apresentar o primeiro fornecedor, a gente apresenta uma ideia do quanto vai custar o casamento. E isso é fundamental, independente se esse casal está fechando comigo ou não, se ele está começando a organizar, quem está ouvindo aqui vai começar a organizar o casamento, tem que primeiro colocar no papel. Porque uma vez depois que você fechou aquele determinado espaço, não adianta você não ter uma comida bacana para aquele lugar, você ter um bom fotógrafo, ter um bom cinegrafista, porque aí depois você começa a falhar na entrega. E por ser tão trabalhoso e ter tanto detalhe, acredito que tem que ter pelo menos um tempo mínimo necessário para começar, para te chamar, né? Falar, Mário, quero casar com você no sentido de organizar. O nosso recorde foram 51 dias úteis. Do zero, com banda. Depois nós fizemos um casamento para quantas pessoas? Esse foi um casamento até relativamente pequeno, 200 convidados. Mas ano passado nós fechamos com 2 dias de festa, 3 bandas, eu digo show, pesado, 250 convidados, residência, 1 mês de montagem. Desse 1 mês de montagem, o casamento tinha 3 meses de organização. Era um trabalho diário, nós falávamos com os noivos todos os dias, reuniões todos os dias. Mas eu falo, essas são as loucuras que aparecem dentro do escritório. Eu não sei se as pessoas pegaram muito do programa, que era casando em 7 dias, mas eu acho que um tempo ideal, 1 ano, eu falo que é uma etapa maravilhosa. Você consegue viajar nos seus feriados, curtir a sua família e resolver as etapas do casamento com 1 ano com muita tranquilidade. Tocou no assunto legal justamente do programa, né? Que muita gente via ali, e olhando o programa, acha que, não, se elas conseguem fazer, eu também vou conseguir. Como que é? Porque ele é um reality show. Eu falo, para todo mundo que vem falar de coisa de televisão, eu falo, pessoal, a gente não pode esquecer que aquilo ali foi feito para gerar entretenimento. Então tem que ser entretenimento. Mas realmente era em 7 dias e isso é impossível de fazer. Era pior. Era pior? Era menos de 7 dias. Às vezes eu tinha 24 horas para achar alguma coisa, procurar alguma coisa. Obviamente, é um programa de televisão, então tinha que ter aquele apelo para as pessoas. A gente comentava, gente, não adianta ser, o tradicional é um bolo branco de 3 andares. Você imagina ver 14 episódios, um bolo branco de 3 andares. Você não vai assistir. Então, as pessoas esperavam para ver, principalmente, né, o bolo, como que ia ser o bolo, como que ia ser a festa. Então, tinha que ter esse apelo para que as pessoas pudessem ver todos os finais de semana. Mas, em termos de organização, nós organizávamos 14 casamentos em 3 meses. Então, eu trabalhava assim, eram 3 meses de segunda a segunda. E eu ficava conhecendo, às vezes, o casal até em menos de 7 dias. Porque era 7 dias do todo, né? Então, um dia que ela conhecia o Lucas Andere, a Beca, e tinha até o dia que ia me conhecer, e às vezes só faltavam 3 dias para o casamento. E ali que eu ficava sabendo como tinha que ser a decoração. Obviamente, a gente tem uma estrutura básica, né? Então, eu sei o que eu preciso, né? Então, eu sei o número de convidados, eu sei o que eu preciso ter de número de lounges, de mesas, de buffet, isso eu já sabia. Mas a cor da decoração, a temática, isso eu ficava sabendo muito em cima da hora. E o programa te gerou, assim,
te trouxe algumas coisas que você pôde levar para a Mari de Vitz mesmo, para a sua assessoria? Eu acho que tem 2 fatores, né? Com 13 anos de empresa, eu sempre coloco a noiva no altar e eu vejo o casal de costas, né? E nesse momento eu tô ali preocupada com o valet tá funcionando, a festa tá pronta, tá tudo certo já para começar o coquetel. E eu nunca tinha a visão dos noivos de frente. O Fábrica me levou para frente, né? Então eu assisti a cerimônia olhando para os noivos. E por isso eu chorava muito, eu me emocionava muito, porque era um grande filme que ia passando na minha cabeça, de todos os casais que eu fui fazendo a festa. Então eu tinha essa sensação de, nossa, o quanto eu perdi também de não ver o rostinho deles durante a cerimônia. E o outro lado, obviamente, a projeção. É um programa em rede nacional, também, além do SBT tinha o Discovery, e além do Discovery tinha Discovery América Latina. Então você tem uma projeção do seu nome muito grande. E eu acabei conseguindo usar disso para ter os cursos, para ter a mentoria. Então, para mim, foi um excelente programa. E eu morro de saudades, tá? Eu tenho saudades porque é muito bacana quando você trabalha para uma pessoa onde o próprio sonho dela é limitado. Então, quando essas noivas sentavam na minha frente, elas falavam assim, eu posso ter flores? E é totalmente diferente, porque a noiva, quando senta na minha frente, ela fala, eu quero a flor. Eu quero aquela flor, né? Eu quero lotado de orquídeas. E ela falava, eu posso ter flor? Então, você tem uma vontade tão grande de fazer aquilo dar certo, daquilo ser especial, daquilo ser maravilhoso. E essa gratidão que você recebe, ela te fortalece. Então, eu sou muito grata ao programa. E aí você comentou agora sobre a mentoria, né? Eu sei que você criou, você ajuda, não, você ensina realmente pessoas que querem se tornar assessoras de casamento, ou até mesmo de outros tipos de eventos, né? Não somente a se tornar assessora, mas também quem tem uma empresa e está passando por um processo que não consegue o crescimento, né? Eu falo que é muito fácil quando você tem verba, quando você consegue ter um escritório físico, quando você consegue ter bastante funcionário, mas parte das assessorias, às vezes ela é sozinha, ela é o financeiro, administrativo, ela é assessora, ela que trabalha no dia inteiro, e ela não consegue crescer. E eu fui essa pessoa, né? Eu fui a pessoa que começou sozinha, literalmente com um computador e o celular na mão, e obviamente hoje eu estou numa outra estrutura, mas esse processo, essa passagem, eu acho que é o mais difícil. Então a mentoria que eu dou, eu ajudo essa pessoa a se fortalecer no mercado, mesmo ela tendo uma estrutura pequena. E como que funciona essa mentoria? É online? Quer dizer, eu sei que é online, mas são alguns... Tem os dois formatos. Tem os dois formatos. Tem os dois formatos. Eu só conheci o online. Tem um online, então eu faço uma entrevista com ela, eu preciso entender as dores, os problemas, as grandes dificuldades, e aí eu monto uma apresentação. Então não é um pacote fechado, né? A mentoria, ela vai ali, de fato, resolver onde você tem ali um problema. E eu encaminho a proposta, nós fazemos online. Ou ela pode ser presencial. Então, agora eu vou cuidar de um casal, eles são sócios, eles são de Mato Grosso, estão vindo para São Paulo, imersão 2 dias, 20 horas. Imersão na praça, eles vão ajudar você em algum tipo de casamento? Eles têm no escritório, então nós vamos ficar 2 dias juntos e depois eles vão vivenciar um casamento que eu vou fazer. Isso deve ser emocionante. Esse é o máximo, né? Eles enlouquecem, porque eles não têm a menor noção, né? Todo mundo quer trabalhar com o mercado de luxo, todo mundo quer. Mas na hora que você entra e você descobre ali 40 fornecedores, uma estrutura absurda, que você tem de staff, é praticamente uma outra festa, eles até começam a repensar. Sim. Se não tá bom trabalhar no mercado remédio e tá tudo certo. Porque todo mundo acha que só porque tem um budget assim muito maior que os outros, você vai conseguir fazer, só que assim, é tudo muito maior. É muito mais convidado, é muito mais fornecedor, é muito mais detalhe. Então, realmente, você precisa ter uma estrutura muito grande para conseguir atender esse mercado, né? E eu falo assim, metade das coisas, o nosso cliente, né, os noivos, eles nunca vão descobrir. E eles nem precisam, de fato, descobrir, porque eles contrataram a gente para resolver. Mas quando você tem um casamento que envolve uma estrutura muito grande, essa ansiedade que a noiva tem também é nossa. Né? Porque você está ali responsável por muita coisa, por muito fornecedor e por muitos detalhes. E às vezes é um segundo que pode colocar muita coisa ali a perder. Eu falo, todos nós que trabalhamos com o universo de casamentos, a gente lida com sonhos. Exato. Quando você lida com sonhos, você não tem margem de erro, porque a antítese do sonho é o pesadelo. Então, para você fazer algo virar um pesadelo é muito fácil.
Todo mundo fala, eu vou organizar meu casamento, não tem a noção de quantos detalhes você tem que cuidar para não virar um pesadelo, né? Eu falo que a minha profissão é muito parecida de um arquiteto, né? Então, assim, você pode construir a sua casa, mas às vezes você vai colocar um sofá maior, né? Deveria ser menor naquela sala, a poltrona não combina muito com o sofá, ela é mais alta do que a altura do sofá, mas você conseguiu montar a sua casa. E o casamento, então, se você for fazer sozinho, você vai conseguir. Mas às vezes você vai conseguir dessa maneira um pouco torta, né? Então eu acho que essa é a diferença. Agora, o ponto é que quando você monta uma casa, você vai ter tempo depois para trocar o sofá, trocar a poltrona. O casamento você não tem. Então aí, realmente você precisa de alguém que tenha conhecimento, responsabilidade, para fazer aquele dia dar certo. Porque aquilo vai ser único, aquilo você vai guardar para sempre. Você pode até casar depois de novo. Nada é igual ao primeiro. E você comentou que hoje vocês têm uma estrutura muito maior do que há 13 anos atrás. Como que é a estrutura que vocês oferecem para os noivos de vocês hoje? Eu tenho uma sócia, né? Então nós somos a sociedade, somos nós duas, e toda a nossa equipe ela é fixa. Então a gente tem gerente de eventos, e a gente tem coordenadores por área. Então a gente tem coordenador de alimentos e bebidas, de produção, de audiovisual, de montagem, de desmontagem. A nossa coordenadora de montagem ela é arquiteta. Então, é uma pessoa que realmente ela entende muito mais do que de eventos, né? Então, a gente teve todo esse cuidado de ter uma equipe fixa. Então, hoje, basicamente, nós estamos em 8 pessoas dentro para fazer um projeto de um casamento. No escritório, né? Quando você fala de pessoal, nem precisa de tanta gente para organizar o casamento, não, gente. Não, nós pessoas somos no escritório, fora todas as pessoas que vão trabalhar no casamento. Gerentes e coordenadores, eles não ficam no escritório, a gente tem as nossas reuniões, que são online, pra gente discutir o evento. Ninguém chega lá no evento, tipo, qual é o nome dos noivos? Não, então a gente vai discutir todo o casamento, às vezes a gente até divide alguma coisa antes, já com a equipe, para ter conhecimento quando é um evento de porte muito grande, então a gente já vai conversando com a equipe. E vocês têm algum plano diferente? Só assessoria completa ou existe uma assessoria parcial? Tem algum plano diferente com vocês? Eu não acredito na assessoria do dia, que ela é muito vendida ainda, né? Eu acredito que foi um produto que criaram para ter um preço que agradasse os noivos. Mas como que você pode, um evento que é tão grandioso, tão cheio de detalhes, você aparecer literalmente no dia? Mas são 30 dias antes. 30 dias antes que eu recebo os contratos. Nós passamos por uma experiência recentemente de uma noiva que ela mesma descobriu que a fazenda estava indo à falência e a assessora não tinha descoberto, então ela resolveu mudar a empresa de assessoria. E quando ela foi conversar comigo, eu falei, não, eu preciso ler todos os seus contratos. E quando eu li, eu tomei um choque tão grande que eu falei, a metade disso daqui não funciona. A gente vai ter que realmente revisar ou a gente vai ter que cancelar. Então, é um trabalho muito maior, né? Então, nós só fazemos assessoria completa. Obviamente, quando o cliente já vem e fala, olha, eu já fechei a igreja, já fechei o espaço, ou eu estou fechando a assessoria, mas eu já quero casar naquele determinado lugar. Ele vai ter uma pequena diferença de valor, mas não é isso que vai mudar para ser completa ou não, né? Então, a gente só vende o formato assessoria completa. E falando dos fornecedores que você diz, vocês trabalham com os fornecedores que são parceiros de vocês, ou, por exemplo, eu fechei a minha assessoria com você, mas como você disse, eu posso pegar uma empresa de foto que eu gosto, ou não, é realmente os parceiros, até pela questão da confiança. Principalmente pós-pandemia, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os fornecedores, né? Então, em termos de entrega, muita coisa mudou, muitas empresas tinham uma equipe, não tem mais essa equipe, então isso prejudicou a entrega. Então, nós estamos no mercado, então nós conhecemos, a gente sabe lidar com aquele fornecedor, a gente sabe da entrega daquele fornecedor. Mas eu não sou a assessora que vai barrar você e falar assim, olha, não, se você quer o seu fotógrafo, eu não trabalho com ele. Eu posso trabalhar, mas antes eu quero fazer uma reunião com ele. E eu vou ser muito sincera de apontar para você, olha, eu vi um problema aqui, você acha que a gente consegue resolver? Nós acabamos de entregar uma festa e o fornecedor queria muito o fornecedor de som, que era um amigo dele. E eu tenho certeza que essa minha cliente vai ouvir esse podcast e ela vai chorar de rir. Porque eu liguei, assim, várias vezes para ela e falei, não vamos fechar esse fornecedor vai te dar problema, não vai ter uma boa entrega. E aí o cliente virou para mim e falou assim, Mari, eu queria muito ajudá-lo. E eu queria muito que ele aprendesse a trabalhar com alguém como você, enfim. Falei, perfeito, vou aceitar. Eu sei o problema que eu tô comprando, tá bom? Eu falei para ele. Obviamente a entrega não me agradou, eu falei literalmente pro fornecedor, eu falei, só entrega não me agrada, mas o cliente veio perguntar pra mim depois, e aí, ele vai trabalhar de novo com você todo feliz? Eu falei, pra mim, nunca mais.
Então, esse nível de sinceridade, eu acho que é importante. Eu não vou barrar, mas eu acho que tem que ser muito claro. O cliente, ele tem que entender por que eu estou dando uma negativa. Sim. E esse cliente entendeu. Ele entendeu, ele levou muito de uma maneira ok, foi bacana, era um grande amigo dele, respeitei também isso do cliente, mas a entrega poderia ter sido melhor. Não, isso é muito legal, porque, gente, de novo, muitas pessoas não entendem o quão importante e trabalhoso é o trabalho de um assessor. E uma amiga minha vai casar ano que vem, inclusive, foi a primeira participante do episódio do podcast, que foi realmente que eu queria entrevistar noivos, e o episódio foi Fiquei Noivo e Agora, justamente para dar essa visão de qual que é o primeiro passo depois que vem o sim, né, da noiva. E ela estava falando justamente da assessora dela, que ela queria muito contratar uma empresa, um fotógrafo específico. E ela mandou o Instagram dele e ela virou para ela na hora e falou assim: você já percebeu que ele só tem fotos externas? Você não vai casar na fazenda, você vai casar num buffet, você vai casar na igreja. Verifica com ele, porque isso é uma coisa muito importante e é isso que você vai lembrar o resto da vida, são as fotos e os vídeos. Na hora ela falou assim: eu não tinha pensado nisso. É porque eu acho que a noiva, os noivos, né, eles estão sempre muito no emocional. É um universo emotivo, né? Então assim, eu olhei, é lindo, então eu quero, mas às vezes aquilo não funciona, né? Eu falo assim, não é que esse fornecedor não é bom, às vezes ele não serve pra você, e tá tudo bem. Eu tenho um fotógrafo que eu amo o trabalho dele, mas ele fala, Mari, eu gosto de fotografar casamento de dia, na praia, na fazenda. Que um dia eu liguei pra ele e falei, eu tenho um casamento no Brasil e no Tangará. Ele, amiga. Aí eu falei, mas eu acho que você ama esse casal. Ele falou, eu posso amar o casal, mas não é o estilo de casamento que eu gosto de fazer. E é bacana também com ter essa sinceridade do próprio fornecedor. E aí acabamos nos indicando e depois eu super entendi, porque eu sou muito fã do trabalho dele e achava que ele tinha muito a ver com o casal. Mas a noiva, quando ela tá com esse mood emocional ativado, e às vezes ela quer insistir, isso é complicado pra gente. Porque a gente também tem que entender o nosso limite. Mas por isso que eu falo que a assessora tem que ser sincera. Então a gente aceita, mas aí depois também tem que entender as consequências. Com certeza. E obviamente se for foto e vídeo, eu vou levar o meu. Não, vou garantir meu portfólio. E até falando nisso, como você comentou que esse seu fornecedor ele não faz em ambientes fechados. Existe algum tipo de casamento que você não faça? Ou você é mais da cidade? Ou não? Você atende praia, campo, cidade? Como que funciona essa parte? Eu acho que eu não tenho uma restrição. Obviamente, tem lugares que eu gosto muito mais. Eu acho que a minha noiva, ela é uma noiva mais clássica. Eu tenho essa convicção. Ela não é muito a noiva pé na areia, casar com vestido tão fluido. Não é. Minha noiva, acho que ela é muito mais clássica. Nem tanto da igreja, mas ela é mais clássica. Mas isso do estilo, eu busco mergulhar no que ela tá sonhando. Aí não é o meu casamento, né? Eu tenho que ter a capacidade de fazer a leitura do que ela quer e fazer essa entrega para ela. Então aí pode ser no campo, pode ser na praia, pode ser na cidade. Eu gosto de alertar. Então tem casais que chegam assim, eu quero muito casar na praia. Aí eu falo, bom, litoral norte até meia-noite. Sério? Não, eu quero minha festa até 5 da manhã, esquece. Eu quero isso. Não, isso não funciona aqui. Então a pessoa, o próprio casal acaba mudando ali o formato do casamento. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento. De novo, vindo a importância da assessoria, porque todo mundo quer a festa dos sonhos, mas realizar essa festa dos sonhos não é fácil. Então tem muito detalhe que ele não sabe que, eu quero meu casamento no litoral norte, Ilhabela, que é um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Mas que... acaba às 2 da manhã. Exatamente. E não tem muitos lugares, né? Não é só isso, acaba às 2 da manhã, você não pode colocar banda no lado externo, então tem que ser no lado interno. Então tem algumas dificuldades que acabam impedindo que a noiva faça o casamento dela lá. E também uma história que, assim, o casal não... casar na praia é mais barato, né? Mais roots. Não, gente, não é. Eu não sabia. Existe mesmo essa lenda de casar na praia mais barato? Casar na praia é mais barato. Não tira essa lenda. Não tem, você tem transporte, você tem deslocamento de fornecedor, você tem uma série de fatores que vai deixar o casamento tão caro quanto. Qual foi o casamento mais longe que você fez, assim? Destination Wedding você acaba fazendo? Você pega essa parte? Acho que o mais longe foi Milagres, que eu me apaixonei. Não Gente, vou falar. eu me apaixonei. Não posso falar muito porque eu sou muito amigo deles. Eu sou amigo do Mal, que é o dono da capela, do
do Wanderson Picuí. Eu amo aquele lugar. A gente faz eu muita fiquei muito despedida lá. apaixonada, tem uma energia maravilhosa, mas não é pra qualquer noiva. Olha que coisa muito engraçada. Teve o casamento da Tranquese e ela casou em Milagres. Foi um boom de solicitação de orçamento, e olha que nem fui eu que fiz o casamento dela, mas foi um boom de solicitação de orçamento pra casar lá, absurdo. E nós fizemos uma reunião com uma noiva extremamente clássica, enfim, o jeito que ela se portava, que ela falava, como ela se vestia. Quero casar em Milagres. Aí nós falamos, nós temos um casamento daqui 2 meses lá. Ah, então conta tudo. Foi muito engraçado, porque eu e minha sócia, a gente falava assim, isso não tem nada a ver com ela. Não, isso aqui não tem nada a ver com ela. E aí quando a gente ligou, depois fomos fazer uma reunião, a gente explicou, olha, você tem que curtir 4 horas da tarde, você vai ter que estar dentro do ar-condicionado, porque senão você vai derreter. Né? A história do cabelo, a história do sapato, o clima, enfim, você tem que ter a pegada da praia e de uma maneira bem despojada, mas a energia desse lugar é maravilhosa. Eu sou muito suspeito pra falar, justamente eu gostava muito desse lugar, a gente faz muita despedida lá e eu vou sempre, ano novo, semana. Não, e eu fiquei assim, enlouquecida. Tem uma história de fazer o pré na jangada, com churrasco de frutos do mar, um DJ e você dentro do mar. Gente, isso é melhor do que qualquer pré aí com festa, querendo imitar já o casamento. É querendo fazer uma cópia do que vai ser o casamento. Não, é uma proposta totalmente diferente e que eu super indico. Eu também gosto muito. E aproveitando que você pegar esse gancho que falou que depois que casar em Milagres veio uma enxurrada de solicitações. Você percebe que casamento sofre de tendências também? Alguém casa em algum lugar determinado e começa uma tendência para esse destino? Ou realmente é um negócio mais pulverizado? Eu gosto de não acreditar muito em tendências para casamento. Eu acho que tem essa coisa, tá na moda essa cor, o Pantone. E eu não acho no fundo, eu acho que isso é muito mais o fornecedor que acaba colocando isso, mas a noiva, ela já vem muito preparada. Ela já sabe exatamente o que ela quer. Então, assim, às vezes ela tá super... Eu lembro da época da cor marsala. Isso foi uma coisa, assim, mas a noiva já chegava com essa cor. Eu acho que era até um pouco independente de estar tão maçante isso. Como hoje você pode mostrar para a noiva e a noiva fala, não quero. Ou hoje mesmo, antes de vir para cá, eu fiz uma reunião e a cor era marsala, que teoricamente é uma tendência de 8 anos atrás. E ela amou, né? Então eu não acredito muito nisso, não. E como que funciona a parte de decorações, assim, de um casamento? Sei que existem decoradores, cenógrafos, Hoje o céu é o limite. Exatamente. Você ajuda ela a pegar essas inspirações, você tem um portfólio seu, você pega do Pinterest, onde você ajuda as suas noivas a encontrar essas inspirações? Como assessora, a minha apresentação, eu mostro só fotos de noivos. Eu não mostro nenhuma foto de decoração. O que eu vendo é entrega para os noivos. Eu deixo esse trabalho muito mais para o decorador e acabo nesse primeiro contato com ela mostrando o resultado através da carinha ali, do rostinho deles. Mas quando a gente vai falar da parte de decoração, nós pedimos algumas referências e a gente aí busca entender, né? Então, aonde é o casamento? Quem são os decoradores que já trabalharam lá? Eu acho que isso faz muita diferença. É importante o fornecedor ter um conhecimento do local do casamento. Isso faz diferença na entrega, sim. Então, a gente faz essa primeira triagem, apresenta para os noivos, dá uma olhada no Instagram, dá uma olhada no portfólio, busca entender budget. Voltamos para ele. Voltamos para ele. Gente, assim, decoração céu é o limite. Hoje é o fornecedor com maior custo dentro de um casamento. Então, a gente precisa entender isso da noiva para não decepcionar, porque é óbvio, se eu mostro para você, é um projeto incrível, maravilhoso, onde foi desenhado para você todos os lustres, mas na hora que eu mostro o valor, você vai falar, não, tô te decepcionando. Exatamente. Então, a gente busca sempre apresentar um fornecedor que já está dentro do budget do cliente. E qual foi o maior casamento que você já organizou? Não na questão de convidar, assim, de trabalho mesmo. Olha, eu me dediquei muito tempo nesse casamento. Nossa, tem vários. Imagino, 13 anos. Eu ia até te perguntar vários. Quantos casamentos você já fez, mas eu não vou nem cometer essa gafe, porque eu acredito que você não... Eu parei. Eu acho que eu passei por um grande desafio na minha vida. Eu perdi a minha mãe em maio do ano passado, faltando 8 dias para entregar um casamento. E era um casamento enorme. Era esse casamento na residência. Nós ficamos um mês construindo dentro da casa. Mas tinha 3 shows. Tinham fornecedores que a gente nunca tinha trabalhado também. Mas acho que o grande desafio foi perder a minha mãe e entregar essa festa sem que ninguém percebesse como estava o meu estado emocional.
Então, isso para mim foi meu maior desafio. Porque quando você trabalha com bons fornecedores, tudo flui, tudo vai acontecer, tudo dá certo. Mas esse desafio emocional, eu lembro do momento que eu fui falar com a mãe do noivo para passar para ela a explicação do cortejo. Eu não sei como a minha voz saiu, né? Eu lembro de ter congelado, eu senti meu corpo congelar e eu fui falando para ela o que iria acontecer. E quando esse casamento terminou a cerimônia, entregamos a festa, que eu estava indo embora, eu cheguei na minha casa e eu chorei por 4 horas embaixo do chuveiro, assim, sem sair, assim. Ali eu senti o luto pela primeira vez. Então eu acho que esse foi o meu maior desafio. Isso mostra um profissionalismo absurdo, né? Porque as pessoas, eu brinco, a gente contrata pessoas, esquecem que, na verdade, elas são pessoas. A gente vê um profissional ali, acha que ele tem que entregar pra gente, não importa como, onde, quando, se eu tô pagando, eu quero receber. E a gente esquece o lado pessoal disso. Isso mostra como ser um bom profissional é muito difícil. Foi. Mas acho que eu agradeço muito a minha sócia, agradeço muito a minha equipe. Era nítido de ver o quanto eles queriam a todo momento, né, me dar carinho e me dar um suporte. Mas eu falava, gente, eu preciso entregar, eu tenho que entregar e eu prefiro me dedicar do que eu ficar em casa. Sim. Então isso vai me matar como profissional. E eu tenho certeza que minha mãe tá lá em cima feliz, vendo essa entrega. A Camila Pitini, da Casar, quando veio aqui, falou uma frase que eu gosto de comentar com todas as assessoras, que ela disse que se todos os noivos pagassem a assessoria de casamento pós-evento, pagariam muito mais do que quando pagaram no contrato, na contratação. Maravilhoso. Exatamente, porque as pessoas não têm noção de quão a assessoria certa ajuda. Eu acho que tem 2 fatores. Primeiro que nós somos o primeiro, ou deveríamos ser o primeiro contato. Então você imagina para um casal que está sentando, aí você fala o seu valor. Eles falam, meu Deus, o start já foi esse. Então eles não têm muita noção ainda, ou às vezes de ouvir um valor que eles não imaginavam, ou de talvez não terem a noção de quanto vai custar o casamento. Por isso que dentro da minha apresentação da reunião eu falo, no final eu tenho um slide que eu explico, olha, dentro de tudo que você está falando, como você gostaria do seu casamento, ele vai custar uma média nesse valor. E o meu valor é esse. Aí quando a pessoa entende o quanto ela vai gastar no casamento e o meu valor, ela já começa a olhar com outros olhos, já começa a entender. E eu adoraria, obviamente, ganhar muito mais. Não. Mas a gente até tem um ajuste no contrato, que é o porte do evento, né? Então a gente tem uma porcentagem, a gente não cobra BV, a gente não acredita nesse modelo, eu acredito na transparência. Sim. De falar o meu valor, mas a gente tem uma cláusula que é para se adequar ao tamanho, ao porte do evento. Então às vezes o casal senta, eu quero só DJ. E de repente do DJ a gente pulou para um show. E não é porque o fato que ele está pagando o show, é porque o show envolve cuidar de translado, de aéreo, de hospedagem, de produção, um palco diferenciado, som, luz. Então, assim, eu falo que contratar um show, você vai estar tendo mais 8 contratos. Sim. Então, essa mudança, eu vou ter muito mais trabalho, eu tenho que ter muito mais conhecimento. A gente também vende conhecimento. Total, na verdade. Então, é isso. Então, aí depois tem esse ajuste. E nenhum cliente reclamou até hoje. Porque ele entendeu. Ele falou, não, eu entendi. E ali a gente já está quase na reta final. Não, isso me deixa muito feliz, porque eu falo que o ser humano aprende muito mais na dor do que no amor. E depois que o casamento dá errado, ele se toca de quão necessário teria sido ele contratar uma assessoria. Já tivemos casos no escritório de pessoas que ligaram e falaram, não, é muito caro, obrigado, e depois voltaram. Porque eu falo, as pessoas precisam, eu acho que a gente devia fazer uma educação, fazer alguma coisa assim para a pessoa sair da caixa custo e entrar na caixa investimento. Valor, né? Exatamente. A pessoa tem que ver que você está gastando esse dinheiro, quanto você está economizando lá na frente. E não só você vai de tempo, mas assim, os noivos não têm muita noção com os assessores que ele vai conseguir por uma conexão, né, até por um trabalho de longo tempo, que você vai conseguir um valor melhor falando diretamente com o seu fornecedor do que se ele ligasse por essa a gente tem parceria. De negociação, né? Então, assim, a gente tem um volume muito maior. Então, a gente consegue, né? E, assim, para o próprio fornecedor, quando tem uma assessoria boa,
ele sabe que aquele evento não vai trazer problema. Ele sabe que os números são verdadeiros, né? Então, ele sabe que se eu tô falando que a festa são 250 convidados, pode até aumentar, mas 280, 300. Não é um casal que vai lá, olha, são 100 e de repente, uma semana antes, olha, são 500 convidados. Então, isso é um trabalho para o fornecedor. Então, o fornecedor tem essa segurança também quando tá vindo com uma boa assessora. Então, ele te dá uma negociação melhor. Sim. De novo, eu vou sempre falar que o ponto mais importante do casamento é a assessoria. Ou ela pode afundar também, né? Se você não tem uma boa empresa. Mas é exatamente o ponto mais importante do casamento é a assessoria, porque a assessoria ruim vai fazer o seu casamento ser horrível e a assessoria, uma boa assessoria, vai fazer o seu casamento realmente ser o casamento dos sonhos. Exato. De novo, é aquela questão do sonho pesadelo. Entrega, né? Não tem como, gente. Assim, se você vai pagar e você vai receber pela sua entrega. Não tem. Eu lembro de um cliente que questionou muito o meu valor. E eu falei, eu gostaria que você dividisse esse valor por 12 meses. Porque eu vou trabalhar para você por 12 meses. Né? Como que funciona o pagamento com você? Ele vai pagando até a data do casamento, de uma vez? Como que é esse fluxo de pagamento? Depende, nós temos um número máximo de parcelas e um número, né, mínimo daquela parcela, da data. Então, depende isso muito do cliente. Então, a gente acaba negociando, tem lá o nosso fluxo. Mas quando o cliente fala assim, vou te dar um exemplo, eu quero pagar à vista. Eu vou ficar com você 12 meses. Eu gasto, gente. Eu gasto. Tem uma decoradora que eu adoro, chama Tuca Bennett. Ah, é uma graça, ela veio adoro. Aí ela falou, quando o pessoal vem falar pra pagar à vista, ela fala, não, gente, eu adoro sapato, por favor, só me paga na hora do casamento. Amiga! Mas não é isso, eu acho assim, você vai ficar um mês inteiro. Eu não vou ter uma grande margem de desconto à vista, mas tem fornecedor que tem. Sim. Então é interessante, eu até falo pro cliente, não, guarda, porque tem fornecedores que você pode fazer uma proposta à vista e você vai ter uma boa negociação. Durante o processo, eu vou te dizer quem são. Sim. Nós estamos chegando perto do final, mas eu queria entender uma coisa muito pessoal sua. Você casou há 13 anos atrás. 14 anos atrás. Hoje, se você fosse fazer o seu casamento de novo, você faria igualzinho ou você mudaria alguma coisa? Eu amo o meu vestido. Eu casaria exatamente com o mesmo vestido. Tudo bem, eu pesava 12 quilos menos. Eu amei tudo no meu casamento. Meu casamento foi perfeito. Eu acho que eu teria 2 pontos ali que eu teria feito diferente. Não vou citar os fornecedores, claro. Porque eu acho que isso não tem importante. Mas o motivo por que eu trocaria. Eu não pesquisei tanto quanto eu gostaria. E eu fui muito no impulso. E eu acho que a noiva não tem que tomar atitude por impulso. O dia que te der o primeiro sinal, nossa, não sei, não tô tão confortável. Então não é ele. Não é ele, gente. Então assim, você tem que bater de primeira. E justamente os 2 fornecedores que eu não teria no meu casamento foram os 2 que eu fiquei tipo, será? Não sei. Não, tudo bem, então vai esse aqui mesmo. E aí, obviamente, eu me arrependi. Então, eu acho que, assim, ter a certeza da contratação daquele fornecedor é muito importante. A sinergia é muito importante. É isso que vai fazer a diferença. Você conseguir dormir todos os dias tranquila, sabendo que aquela pessoa vai te entregar o melhor. Eu acho que não tinha a menor maneira da gente encerrar esse ótimo bate-papo que a gente teve. Então, eu queria primeiro agradecer demais você ter topado estar aqui conosco. Foi uma honra realmente recebê-la. Eu queria que você ficasse à vontade para deixar seus contatos, quem agora assistiu e falou, agora eu quero a Mari no meu casamento, como que chega até você, fica à vontade para falar o que você quiser. Bom, vou deixar os 2 contatos. Claro. O meu Instagram da assessoria, que é dedicado às noivas, é o @maridedvites. E para quem é assessor, trabalha na área, é o @maridedvites_negócios. Então são esses 2 canais, sou eu que respondo, isso é muito importante. Muito importante. É muito importante, por isso que às vezes eu demoro, gente. Mas lá nos 2 também tem o meu celular direto, pode mandar um oi que eu respondo. Maravilha. E para você que nos acompanha até o final, muito obrigado. Não deixe de deixar o seu like aqui, comentário, mandar para sua amiga noiva, para o seu amigo noivo. E aguardo vocês até a semana que vem.